Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me encontro muito feliz com a responsabilidade, com a incumbência de trazer algo de Deus para as nossas vidas. Quero te convidar, meu irmão, a você a se portar de pé, para fazermos uma leitura de um texto da Palavra de Deus, que se encontra lá no livro de João, capítulo de número 2, irmãos, verso 1 a seguir. Livro de João, capítulo de número 2, verso 1, para ser mais exato, até o verso 11. Todos acharam? Que diz assim, irmãos: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Façamos uma oração. Senhor nosso Deus, eterno e soberano Pai, aqui é a tua palavra, Pai, que diminua o homem e que cresça o Senhor, Pai. Fala conosco, porque a tua palavra, meu Pai, é a única esperança que temos. A tua palavra é o alimento verdadeiro para as nossas almas. Pai, traga resposta a quem precisa de resposta. Traga sossego a quem precisa de sossego. Traga ânimo a quem precisa de ânimo. Senhor, nos fortaleça, nos sare. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. É na tua palavra, meu Pai, que o Senhor fala com a igreja. Pai, eu sou simplesmente canal. A palavra é do Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento, irmãos. Glória a Deus. Estamos em dezembro. Dezembro é uma data propícia para se planejar, para se arquitetar, para tentar melhorar. Olhamos as pessoas e as pessoas já vão pegar férias, enfim, e aí começa o planejamento. O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é bom. Isso mostra para nós que somos seres pensantes, seres que pensam. E seres que pensam podem fazer um culto a Deus. Só podemos fazer um culto racional a Deus quem pensa. O animal, ele não consegue cultuar a Deus. O que ele consegue é só louvar a Deus. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas o homem, nós seres humanos, nós de fato conseguimos e podemos cultuar a Deus. Somente nós, seres humanos, podemos cultuar a Deus porque somos seres pensantes. E a Bíblia requer de nós um culto racional, um culto com entendimento, um culto com inteligência. Dezembro é momento de se planejar, é momento de se arquitetar. Talvez você está aqui, mas já está pensando lá na frente: o ano que vem eu vou fazer isso. Só que nós precisamos também muitas vezes parar
parar e olhar para trás. Não querer viver lá atrás, mas olhar para trás e fazer uma reflexão. Procurar refletir naquilo que eu fui bom, naquilo que eu deixei a desejar, naquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Será que de fato eu agradei a Deus? Será que a minha vida como um todo agradou ao Senhor? Porque muitas vezes nós precisamos parar e fazer essa pergunta. Não simplesmente querer só arquitetar, só idealizar o futuro, porque o futuro somente a Deus pertence. Ninguém pode tornar um cabelo branco em preto ou vice-versa, mas nós podemos parar e fazer uma pergunta: como é que eu fui? Como é que eu estou diante de Deus? Será que a minha conduta agradou a Deus? Será que eu fiz tudo aquilo que Deus quis? Será que eu coloquei em prática tudo aquilo que foi confiado nas minhas mãos? É para se pensar, irmãos. Olhamos para esse texto, irmãos. Texto conhecido, um dos primeiros milagres de Jesus Cristo, transformação da água em vinho. E o texto começa de uma forma interessante. E ao terceiro dia se fizeram uma boda. Terceiro dia do quê? Jesus, ele comissiona alguns discípulos antes do acontecido. Jesus, ele é batizado por João Batista. E aí sim, na ocasião se faz um casamento. E a Bíblia diz que nesse casamento, Jesus simplesmente é convidado com os seus discípulos. A Bíblia relata para nós que a mãe de Jesus, Maria, essa já estava lá no casamento. Mas de quem era a festa? Eu não sei. A Bíblia não fala. Talvez um amigo de Jesus, talvez um chegado, talvez um primo de Natanael. A Bíblia não relata isso para nós. A Bíblia relata para nós que Jesus fora convidado. Ele juntamente com os seus discípulos. A Bíblia relata para nós que Maria, a mãe de Jesus, esta sim, já estava presente lá. E o texto é bastante interessante, porque quando nós olhamos para um casamento, o casamento naquela época é diferente do casamento dos dias de hoje. O casamento do dia de hoje, você marca um horário, 10 horas, 11 horas, meia-noite no máximo, acabou, cada um para sua casa. Na ocasião não, na ocasião era diferente, demorava-se 2 dias, 3 dias, ou quem sabe até uma semana, a festa corria solta. Os judeus é um povo que gosta de vinho, bebe mesmo, enche a cara, e na ocasião se servia vinho. E a Bíblia relata para nós que em um determinado momento da festa, o vinho acabou. Maria olha para Jesus e diz para Jesus: acabou o vinho. A festa não era dela. Jesus fora convidado. Jesus olha para ela e disse: mulher, que tenho eu contigo? Quando eu li esse texto, eu tomei um susto. Falei: meu Deus, tamanha grossura de Jesus. Será que Jesus perdeu os modos? Será que Jesus deixou a educação em casa? Será que Jesus esqueceu do princípio: honra pai e mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra? Será que Jesus esqueceu tudo isso e foi áspero? Foi meio grosso? Não foi educado com a sua mamãe terrena? A resposta é que não. Olhamos no original e entendemos que Jesus fala com ela de um modo extremamente carinhoso. É como se ele dissesse: mamãe, não é chegada a minha hora ainda, espera um pouco. Maria então entendeu o recado, e ela deixa de olhar para Jesus como um filho, e passa a olhar para Jesus agora como Senhor e Salvador pessoal. E nós nessa noite precisamos olhar para Jesus como Senhor, como Salvador, que de fato Ele é. E Maria então, nas suas palavras, ela usa uma frase muito sábia. E ela disse assim: fazei tudo o que Ele
vos mandar. E aí eu faço a primeira pergunta, e essa pergunta é para mim e para os irmãos. Será que de fato eu e você temos feito tudo aquilo que Ele manda? Jesus disse assim para os seus discípulos: vós sois os meus amigos quando vocês fazem o que eu vos mando. Será que eu e você temos feito tudo que Jesus manda? Ou fizemos simplesmente uma parte? Ou fazemos só algumas coisas? A Bíblia relata para nós que precisamos fazer tudo. Vós sereis os meus amigos se fizer o que eu vos mando. Maria reconheceu a soberania de Deus, reconheceu Jesus como Salvador e não como Filho, e disse para os serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. Você quer ter sucesso na tua vida? Você quer ter êxito na sua vida? Você quer ter alegria, felicidade na tua vida? Siga os princípios que está aqui escrito. A palavra de Deus é o manual da vida. Você quer ter um bom relacionamento? Siga a palavra. Você quer ser feliz? Siga a palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia como um toda, olhamos ela cheio de mandamentos, cheio de dizeres, cheios de ensinamentos. Mas Jesus se sintetiza simplesmente em 2 mandamentos. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E um segundo mandamento é semelhante a esse: e o próximo como a ti mesmo. E aí eu faço a pergunta de novo: será que eu e você temos feito tudo aquilo que Jesus requer de nós? E aqui eu fiz algumas anotações. Mateus 6,33, que diz assim, ó: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito e entendo que você não veio aqui simplesmente para ver o Rodrigo pregar, não é para isso. Você não veio aqui simplesmente me dar um abraço, tocar na minha mão, simplesmente para ver o pastor. Não. Esse aí não é o foco, esse não é o principal. Eu acredito que você veio prestar um culto racional a Deus, que você veio adorar ao Senhor. Mas aí eu te faço uma pergunta: esse buscar o reino tem se estendido fora dessas paredes? Porque muitas vezes nós buscamos, mas a questão é, Jesus disse em primeiro lugar. Muitas vezes temos as nossas vidas corriqueiras, o nosso trabalho, a nossa família, e se exige demais, o tempo é curto, e às vezes nós ficamos correndo atrás do vento, e esquecemos de focar naquilo que é mais importante. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, não é nem em segundo e nem em último. Jesus disse em primeiro lugar: façai tudo o que Ele mandar. Se vós fizer tudo o que eu vos mando, aí sim, vós sereis os meus amigos, disse Jesus. Buscar o reino de Deus, isto sim, precisa ser em primeiro lugar. Em segundo lugar não serve, em terceiro lugar não serve. Para Deus tem que ser em primeiro lugar. Façai tudo o que Ele vos manda. 2. Salmos de número 1, Josué 1:8. Não sentamos na roda dos escarnecedores, dos pecadores, mas temos prazer de meditar na lei. Meditamos nela de dia e de noite. E aí eu te pergunto, meu irmão, isso é verdade? Será que isso é verdade? Meditar na palavra de dia e de noite? Será que estamos fazendo tudo aquilo que Jesus manda? Você vai para os países aí muçulmanos, as pessoas, as crianças decoram ao Corão. E hoje, pessoas que estão na igreja há 20, 30 anos,
Você pede para abrir no livro de Miqueias, tem que ir lá no índice. É complicado. É real. É a realidade da igreja. E Jesus não chamou a gente para isso. Faça tudo. Se esforce. Se dedique. Busque. Procure meditar de dia, de noite. Aqui é a palavra de vida eterna, irmão, para nós. Outra verdade, meu irmão. Examinai as escrituras, porque vós cuidar tem nelas a vida eterna. E são elas que testificam dele. Examinar, para ver se de fato condiz com aquilo que o mensageiro está falando. Porque às vezes eu posso estar falando um monte de lorota e você acaba tendo como verdade. Por quê? Porque você esqueceu de observar uma ordenança de Deus. Examinai as escrituras para ver se de fato procede aquilo que é falado, para ver se de fato é verdade. A Bíblia relata para nós, fazei tudo o que Ele vos manda. Se vós fazei tudo o que eu vos mando, aí sim vós sereis chamados meus amigos. Palavras de Jesus. Maria entendeu perfeitamente bem isso. É procurar fazer o melhor, irmão. É se esforçar, é se empenhar, é dedicar, é esmerir-se na palavra, no conhecimento. Eu fiz teologia, terminei, falta aí mais 6 meses aí para terminar. Irmãos, chegava do trabalho só o caramelo, só o caco. Muitas vezes eu falava, hoje eu não vou. Cansado, fadigado. Só que às vezes, meu irmão, quando eu chegava em casa e sabia do meu compromisso que tinha que ir para aprender, eu pensava nesses momentos, eu falava, eu subo no altar, eu preciso aprender, porque eu não sei, eu preciso me empenhar. E aí, irmão, sem tomar banho, sem comer, fedido, andando de moto para cima e para baixo no sol, cheio de falhas sim, cheio de defeitos, mas nós vamos nos corrigindo aos poucos. Tem que ir. O apóstolo Paulo disse assim, 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ser firme, não ser volúvel. Deus requer isso de nós, uma postura de firmeza. O seu falar, irmão, seja assim sim, ou não, não. O que passa disso, diz a Bíblia, é procedência maligna. Fazei tudo o que Jesus manda. Se vós fizer o que Jesus manda, aí sim seremos chamados amigos de Deus. Seremos chamados seus amigos. A palavra do cristão, esta sim precisa ser sim, sim e não, não. Esse negócio de ficar oscilando, ficar em cima do muro, isso não é palavra para nós. Não. A palavra do cristão, ela tem que ter firmeza. É sim ou não. O que passa disso é procedência maligna. Tá bravo? Questiona com o autor dela. Foi Deus quem escreveu. Foi Deus quem quis assim. E nós simplesmente obedecemos. A palavra servo é uma palavra nova. A verdade é escravo, irmãos. Éramos escravos de Satanás. Jesus simplesmente pagou a cédula de dívida. E hoje somos escravos dele. A palavra servo fica mais bonito. Mas a realidade é escravo. Somos escravos de Jesus. E o escravo, ele não tem muita voz ativa. Ele tem que fazer aquilo que o Senhor manda. Se vós fizeis tudo aquilo que o Senhor manda, então vós sereis amigo do Senhor. Jesus, Maria disse e entendeu isso perfeitamente. Fazei tudo o que Ele vos mandar. Ela não disse, olha, faça algumas coisas, se der você faz. Não, ela disse, fazei tudo. E Jesus entendeu perfeitamente isso, porque Jesus cita nos seus evangelhos.
se fizer aquilo que eu vos mando, aí sim, vós sereis os meus amigos. Outra verdade, meu irmão, que nós cristãos precisamos ser dizimista. A Bíblia requer de nós que sejamos dizimistas. Se aceitamos Jesus, se temos uma vida com Ele, se andamos na Tua palavra, como falamos que andamos, Deus quer uma posição nossa de dizimista, ofertante. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E tantos outros textos que a gente usa, 1 Coríntios, Provérbios, lá em Gênesis e por aí vai. É a palavra. Fazei tudo, não é algumas coisas, não é parte, é tudo. Outra verdade, irmãos, que nós precisamos ser luz, sal, luz do mundo. Você reflete a glória do teu Deus. Aonde você for, as pessoas vão olhar para você e vão identificar em você uma pessoa diferente, porque você tem um brilho especial. Esse brilho especial vem de Jesus, autor e consumador da fé, autor da vida, aquele que sustenta todo o universo com a força da tua palavra, com o poder da tua palavra. Somos luz, e a luz, ela brilha, ela clareia. Onde tem escuridão e ela chega, automaticamente se torna claro. Você e eu somos luz, ou precisamos ser luz, porque a Bíblia requer isso de nós. Fazei tudo o que Ele mandar. Se vós fizeis o que eu vos mando, aí sim vós sereis chamados os meus amigos. É Jesus quem disse, não é o Rodrigo que está falando, é a palavra de Deus quem diz. A palavra diz também para nós sermos sal. O sal, ele tem algumas propriedades. O sal, ele tempera, o sal, ele conserva, e o sal também produz sede. Eu e você somos sal da terra. Precisamos ser usado com equilíbrio, com dosagem. E você, irmãos, tem feito aquilo que Deus tem mandado? Você tem colocado em prática aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Ou simplesmente está olhando para o futuro, está olhando para 2015 e diz, não, eu vou mudar lá na frente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Não, irmãos, mude hoje. Aquilo que está errado, meu irmão, não espere 2015 chegar, não. Mude agora. Se você não lia a Bíblia, comece a ler. Se você não examinava as Escrituras, comece a examinar. Se você frequenta essa igreja, está lá o seu cadastro de membro, você tem uma renda fixa, contribua, coopere, colabore. Palavras de Jesus, seja dizimista, seja ofertante. Se você serve a Deus, que as suas palavras sejam sim, não, não. Seja obediente, seja zeloso. É interessante, né? Maria disse para os serventes, fazei tudo o que Ele vos manda. E aí sim, aqueles camaradas começaram a fazer tudo aquilo que se pediram. Pegaram as talhas que eram para estar cheias e não estavam, porque Jesus disse, olha, coloca água nessas talhas. As talhas eram usadas para as purificações dos judeus. E aí Jesus fez todo o processo, chama ali o mestre de cerimônia e leva a água já transformada em vinho. Milagre. Milagre é aquilo que eu e você não podemos fazer. Quando você não pode fazer e eu não posso fazer e precisa ser feito, isso é caracterizado como milagre. E quem faz milagre só é Deus. Mas para se viver milagres, existem princípios. Não é de qualquer jeito. Precisamos fazer tudo, ou nos esforçarmos para fazer. É ou não é? Quantas vezes Deus disse para nós, olha, faz isso, e a gente não faz, e acredita, ou até pensa que Deus se esqueceu. Mas Deus não se esqueceu. Aquilo que Ele pediu para você, meu irmão, Ele continua pedindo. Faça, enquanto der tempo. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você não fazer, vai chegar uma hora que vai vir a conta.
e a conta você vai precisar pagar. Vai precisar acertar. Imagine você indo num restaurante. Você come e bebe. Se você não tiver dinheiro, o cara pode chamar a polícia para você, porque você comeu e bebeu e pode ter agido de má fé. Se você for um bom conversador, tiver um bom papo, ele pode falar: então faz o seguinte, lava os pratos aí. Tudo bem, você vai lavar os pratos e tá tudo certo. Mas e com Deus, meu irmão? Será que eu vou poder lavar os pratos? Será que eu vou ter uma desculpinha para falar para Deus? Eu confiei isso na tua mão, Rodrigo. Eu pedi para você isso. Façam discípulos, ide por todo mundo, pregai a minha palavra, ensinando, curando os enfermos. A Bíblia requer da igreja uma posição mais eficaz. Não simplesmente sentado nos bancos. Não. Façai tudo o que Ele vos manda. Se vós fizerdes, se nós fizermos tudo aquilo que Jesus manda, certamente somos amigos de Deus. Amigos. Quem pode receber essa palavra? Se porte de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor?